O filósofo francês Paul Ricoeur dizia que a história tem diversos níveis de leitura. E num texto em que ele se propõe a debater sobre a percepção cristã da história, ele traz três planos de leitura dos eventos históricos. O primeiro plano seria o plano do progresso, que seria o plano em que existe um certo acúmulo de utensílios ao longo da história do homem e que trazem um melhoramento. A palavra progresso para ele tem esse sentido de valor, sabe? De que as coisas elas vão melhorando com o tempo. Então, os nossos saberes, os nossos utensílios domésticos, os nossos utensílios de guerra, os nossos utensílios de trabalho, eles vão melhorando ao longo da nossa história. Então, nós saímos do Paleolítico para o Neolítico e hoje nós estamos numa pós-revolução industrial em que a técnica humana ela avançou bastante. No entanto, esse plano ele não traz aquilo que nós chamamos de humanidade, tá? Não existe existência humana aí. Ela fica abstraída. É simplesmente as formas de que nós dispomos para poder fazer a nossa vida. Mas a nossa vida não é necessariamente contada pelo plano do progresso. Então ele diz que existe um outro plano, que é o plano da ambiguidade. A palavra ambiguidade, vocês sabem bem, de ambos, e que comporta sentidos diferentes, né? Dois sentidos para palavras e para ações, né? Então, esse plano ele é vivido dentro da civilização, ele carrega esse sentido existencial. E ele é vivido como um drama, ele é vivido dentro de uma trama, em que existe ascensão e queda, existe declínio, existe crise, mas também existe grandeza e também existe culpabilidade, tá? Então, a grandeza e a culpabilidade elas caminham juntas para o Paul Ricoeur. Isso porque quanto mais nós nos elevamos, nós somos passíveis de sentir culpa. Pois é. E nisso aí, onde os eventos acontecem no plano da existência humana, é que entra o sentido cristão da história. Por quê? Porque o cristianismo ele vai trazer uma ideia de que essas coisas elas não acontecem por nada, mas elas ficam carregadas de sentido, ou seja, elas ganham uma coerência, manifestando um sentido aqui numa acepção de direção, né? Elas vão para algum lugar e por isso elas ganham uma certa coerência entre si. Bom, e que coerência é essa? A coerência da providência divina. É um sentido que vai para algum lugar. Mas, no entanto, esse sentido que nos é possível de ser compreendido, ao mesmo tempo se apresenta para nós como um mistério. Vai para algum lugar, mas vai para onde? Então, isso não nos é apresentado. Fica tudo muito misterioso, né? O cristianismo ele não nos revela tudo. O Apocalipse nos é apresentado de forma cheia de símbolos, justamente para que a nossa curiosidade ela seja respondida, mas ao mesmo tempo nós necessitemos de ter fé. Então, nós sabemos que no fim dos tempos a noiva se encontrará com o noivo, né? A igreja vestida de linho se encontrará com o seu esposo. Contudo, nós não sabemos quando isso vai se dar. E o Cristo nos disse para não nos preocuparmos com isso. Então, nós sabemos de alguma coisa, nós sabemos para onde as coisas vão, mas nós não sabemos como elas vão. Então, essa concepção cristã, ela entende os eventos como algo que sacramental. O que eu digo disso, né? Que são coisas que acontecem que remetem para Deus, né? Então, assim, dão a questão da providência dá uma integralidade. Os eventos eles ganham uma coesão, eles ganham também uma coerência, né? Eles não são como Paul Ricoeur diz, uma história de doido contado por idiota, mas eles são apresentados no plano da esperança. Existe um Deus bom,
uma história sagrada que engloba tudo aquilo que nós fazemos e que nos vai levar para um momento muito melhor do que aquele que nós estamos vivendo. É um sentido, é uma direção, é uma coerência, mas também é um mistério. Então, essa é a concepção de história para Paul Ricoeur e essa é a concepção de história que eu uso para enxergar os eventos.